eu sou a professora Camille, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos fazer a correção da atividade de revisão para a prova, tá? Com a temática do capítulo sobre vegetação. Então, vamos lá. Lendo aqui as questões para vocês, né? Questão 1. Sobre vegetação, marque a opção correta, né? E aí nós temos item A, B e C. Item A. Vegetação é um conjunto de plantas características de um local que são resultado da interação entre clima, solo e relevo. Letra B. Vegetação são um conjunto de plantas com espinhos comuns na região Nordeste. E letra C. Vegetação é um conjunto de árvores características da região mais fria do planeta, né? Nessa questão, o item correto é item A, né? O item B, ele diz respeito um conjunto de plantas com espinhos comum da região Nordeste. Aqui a gente está falando da caatinga especificamente. E a caatinga, ela em si, é um tipo de vegetação, né? Ela não diz especificamente o que significa o termo vegetação, tá? O item C, a mesma coisa, né? Um grupo de árvores características da região mais fria do planeta. Aqui seria a tundra, que também é ela em si um tipo de vegetação. Então, o termo vegetação, basicamente, ele significa o quê? Um conjunto de plantas, certo? De plantas características de um local. E o que vai fazer com que essas plantas se desenvolvam num local específico? Basicamente, aspectos como o clima, né? Se é muito quente, se é muito frio. O solo, se é um solo muito rico em nutrientes, um solo pobre, solo argiloso. Se lá temos um solo vulcânico também, né? Um solo alagado, vários tipos. E também os tipos de relevo. Se eu tenho no local montanhas ou um relevo que é plano, né, reto, um relevo de depressão, ou seja, né, que é mais rebaixado, tudo isso vai fazer com que alguns tipos de plantas específicos consigam viver em um local e outras não, ok? A questão 2. Explica o que são biomas, né? Os biomas são basicamente um conjunto de ecossistemas, certo? Os ecossistemas, eles dizem respeito aos seres vivos e também às coisas não vivas que se estabelecem em um local, né? Então, plantas, animais, areia, a água, certo? Tudo isso faz parte de um ecossistema. E essas coisas, geralmente, animais, plantas, o tipo de relevo de um local, se esse local tem rios, ou lagoas, ou mares, né? Tem características em comum, certo? São animais, plantas, tipos de solos com características em comum, que formam um ecossistema. Já o bioma diz respeito a um conjunto de ecossistemas, mas apenas a parte viva do ecossistema. Como assim? Os biomas são compostos apenas pelos animais e pelas plantas de um ecossistema, né? Esses animais, essas plantas têm características em comuns. Por exemplo, na caatinga, vegetação de caatinga, nós temos animais e plantas que aguentam bastante tempo sem água, né? E, portanto, não precisam de tanta água para viver e vivem em uma região bastante quente, certo? Não são todos os animais e todas as plantas que conseguem sobreviver a um tipo de clima muito quente, como no tipo de clima do semiárido, onde se tem a vegetação da caatinga. Questão 3, né? Fale um pouco sobre o tipo de vegetação existente no Nordeste brasileiro. O tipo de vegetação típico do Nordeste brasileiro é a caatinga. A caatinga, ela é muito famosa por ter alguns tipos de plantas características que são os tipos de cacto, né? São plantas que, no lugar das folhas, eles têm espinhos. Isso acontece porque plantas com muitas folhas, elas perdem muita água, né? A água evapora bastante. E na região que é muito quente e que tem pouca incidência de chuva, ou seja, que chove pouco, plantas que têm folhas não é algo interessante, porque essas plantas já têm pouco acesso à água, então.
Então, os cactos são um grande exemplo desse tipo de vegetação, né? Muitas plantas também na caatinga, elas possuem uma camada externa recoberta por uma cera. Essa cera evita que a água armazenada ali no seu tronco, nas suas raízes, né, ela evapore, certo? Existe também alguns tipos de plantas que elas armazenam dentro de si uma grande quantidade de água, né, para que dure ali um longo tempo de estiagem, ou seja, um longo tempo em que não ocorrem chuvas, ok? Muitas dessas plantas, elas têm um aspecto meio ressecado, né? Porém, isso não significa que elas estão mortas, né? Elas, muitas, durante um período de grande seca, não tem uma coloração muito verde, né? Ou tem muitos galhos e poucas folhas, ok? Isso é uma característica de plantas que não recebem uma grande quantidade de água e que estão acostumadas a uma temperatura muito quente. É a forma que essas plantas acharam para se adaptar e literalmente não morrerem de sede, né? Então, vamos lá para a questão 4. Questão 4, né? O desmatamento, derrubada das árvores, é algo que vem aumentando consideravelmente, é motivo de preocupação. Marque a opção correta sobre esse assunto. A. O desmatamento causa preocupação, porque sem as plantas diminui o número de madeira que é utilizada para fazer uma série de objetos. B. O desmatamento causa preocupação, pois com a diminuição das árvores aumenta a temperatura da terra, animais perdem suas casas e suas fontes de alimento. C. A floresta amazônica é um exemplo de local em que o desmatamento vem diminuindo. A resposta correta aqui é B. Por quê, né? O desmatamento não vem preocupando porque a madeira está ficando escassa, ou seja, está diminuindo a quantidade de madeira que existe para se fazer vários objetos, né? Em que a gente usa a madeira para fazer muita coisa. O desmatamento vem preocupando porque quanto menos árvores a gente tem, mais quente o planeta fica e menos se chove também, certo? Primeiro que as plantas, elas respiram gás carbônico. O gás carbônico é responsável por uma coisinha chamada efeito estufa. Então, se a gente tem muito gás carbônico na atmosfera, o gás carbônico ele retém os raios solares e aí acaba ficando muito quente. Mas se temos as árvores, que elas respiram gás carbônico e tiram esse gás carbônico da atmosfera, nós vamos ter um ambiente que não é tão quente assim, né? E se a gente tem um ambiente muito quente, animais que não estão acostumados com temperaturas muito altas vão começar a morrer, vão acontecer queimadas, né? Então, esses animais vão morrer queimados, plantas vão morrer queimadas também, rios, lagoas vão acabar secando, né? Então, causa uma série de transtornos, né? E a questão C, por que ela é errada? Floresta amazônica é um exemplo de local que o desmatamento vem diminuindo. Não, né? O que a gente está vendo nos jornais ultimamente é que o desmatamento na floresta amazônica tem cada vez aumentado mais, certo? Através dos dados que são fornecidos e pelas pesquisas. Então, questão 5, né? A estepe e a savana são tipos de vegetação rasteiros, né? Fale um pouco sobre cada uma, citando suas principais características. Então, a savana ela é muito conhecida por causa das savanas africanas, certo? Em que nós vamos ter uma vegetação rasteira, né? Lembrando ali uma graminha. Em lugares em que existe a savana, nós temos 2 estações do ano bem definidas, que é um período quente e um período chuvoso, né? A savana possui árvores também. As árvores da savana são árvores que não são muito grandes, essas árvores não ficam muito próximas umas das outras, ficam espaçadas entre elas, e uma característica bem interessante delas é que elas possuem troncos retorcidos, né? Não são troncos retos, ok? E falando um pouquinho, né, sobre a estepe. A estepe é um tipo de vegetação também rasteira, certo? Que se dá em locais de zona temperada, ou seja, que possui as 4 estações do ano bem definidas, inverno, verão, outono e primavera. Se dá em solos, né, tipos de relevo
plano, né, em terras que são mais retas, são locais que são muito utilizados para pastagem de animais, né? Então são lugares que são muito explorados e por conta disso acontece muito um processo de empobrecimento do solo, né? Em que com o tempo esse solo não consegue mais produzir essas plantas que são características da região, principalmente porque também é muito utilizado para a agricultura, ok? No Brasil, nós temos esse tipo de vegetação na região sul, que é a região do Brasil que fica na ponta, né? Que tem essa questão das estações do ano mais bem definidas. Então, a questão 6. A floresta de conífera e a tundra têm cada uma suas características próprias, porém existe um elemento em comum entre elas. Marque a opção correta sobre isso. A. Os dois tipos de vegetação são formados por grandes árvores. Os dois tipos de vegetação podem ser encontrados em locais frios. As duas vegetações são compostas por plantas baixas, chamadas líquens. Aqui a resposta correta é B. Os dois tipos de vegetação podem ser encontrados em locais frios, né? A tundra é uma vegetação rasteira, né? Que é encontrada principalmente nos polos, né? Na Antártida, certo? E no Ártico, ou seja, nas regiões mais frias do planeta. Já a floresta de coníferas ou taiga, ela também é encontrada em regiões bastante frias, né? Que só não ultrapassa a temperatura ali dos polos, mas, por exemplo, em regiões como Canadá, Groenlândia, Alasca, que são regiões bastante frias também, ok? E a questão 7, né? Fale um pouco sobre o tipo de floresta que é característico do clima tropical, floresta tropical, né? Floresta tropical, ela se situa numa zona do planeta em que pega bastante raios solares, ok? Essas florestas são compostas por árvores bastante altas, árvores bem verdes, né? Geralmente, essas florestas são chamadas de tapete verdes, porque as árvores ficam muito próximas umas das outras, e quando se olha de cima, você só vê aquela imensidão verde, né? Não consegue ver para além das árvores. São regiões quentes, mas que existe uma grande quantidade de umidade no ar. Então, são regiões em que se chove bastante, tá? E que se existe uma biodiversidade muito grande, ou seja, uma variação de animais e de plantas bastante grande. Apesar de serem florestas com um solo pobre, né? Mas por conta da decomposição de restos de plantas e restos de animais, né? Que as plantas, frutas, folhas e árvores que caem no chão, ou animais que morrem e se decompõem nesses locais, a gente tem a formação dos nutrientes necessários aí para que as plantas consigam se alimentar e sobreviver, ok? Então, gente, essa foi a correção da nossa atividade de revisão. Espero ter tirado as dúvidas de vocês.